As PPPs em Portugal, nos últimos anos, foram transformadas na maior operação de transferência de dinheiro público para a banca. Para a banca. Através de um intermediário que se chamou Empresas de Obras Públicas. Depois, encontraram-se as condições aparentemente legais que calcinassem este tipo de proposta e de projeto. Não conheço nenhum negócio que me garanta há 50 anos uma taxa de rentabilidade fixa entre 8% a 10%. Não conheço nenhum. Se você conhecer, diga-me. Nos 20 anos, construiu-se obra a todo custo em Portugal, em nome do desenvolvimento do país e para agradar aos eleitores. Investiram-se mais de 16 mil milhões de euros. A fatura só seria paga mais tarde e assim cumpriam-se as restrições económicas impostas por Bruxelas. Agora existe uma enorme conta para pagar nos próximos 20, 30 anos. No Observatório das PPPs da Católica fizemos um cálculo que era quanto é que custaria pagar as PPPs hoje. E custaria qualquer coisa como 10% do PIB. E, portanto, se pegarmos nos valores futuros e os atualizarmos a uma taxa de desconto de 6%, estamos a falar de qualquer coisa como 10% do PIB, o que é qualquer coisa à volta de 16 mil milhões de euros. Evidentemente, o valor financeiro total será maior porque é prolongado no tempo. A consultora Ernst & Young analisou os 36 grandes contratos de PPPs e chegou à conclusão que os encargos para o Estado serão de 11,77 mil milhões de euros. Será em 2015 que a fatura vai ser mais elevada, ao atingir 1,42 mil milhões de euros. Mas quais foram os erros que foram cometidos? Os projetos foram decididos tendo sempre ao lado os benefícios económicos do projeto para, para que a decisão política encaixasse nesses benefícios. Segundo, esses projetos muitas vezes também foram lançados sem uma verdadeira avaliação dos seus impactos, nomeadamente dos encargos para os contribuintes ao longo de 30 e 40 anos e sem calcular os respectivos encargos que mais tarde viriam a aparecer na dívida e no déficit público, porque razões muitas vezes políticas de eleições estavam na base da decisão de lançar projetos, porque fazer obra sem a pagar imediatamente é um trunfo eleitoral muito grande. Não foi fixado um limite para os encargos e também não foram elaborados planos de gestão de riscos. A falta de transparência na divulgação dos contratos e dos encargos foi uma constante. Nós estamos habituados nas faculdades de Economia a estudar quando o risco é baixo, as taxas são baixas, quando o risco é alto, as taxas são altas. Pois nas PPPs em Portugal acontece algo inimaginável, que é risco baixíssimo, taxas elevadíssimas. Olha, isto para não dizer risco zero até. O atual governo tentou reduzir os encargos nas PPPs rodoviárias, mas alguns especialistas têm dúvidas se o contribuinte ainda não vai acabar por pagar mais. Os privados, por exemplo, nas PPPs rodoviárias, estão obrigados por contrato não só a disponibilizarem as infraestruturas, mas a fazerem a sua manutenção. Ora, o que o Governo em alguns casos esteve a negociar foi reduzir os encargos para os privados que estão a gerir as PPPs e, portanto, retirou-lhes obrigações, eventualmente obrigações mais onerosas do que o que lhes vai pagar a menos. E, portanto, nesse sentido, há alguma dúvida sobre se o Governo não terá tornado algumas dessas PPPs ainda mais lucrativas. O Estado não estava preparado para lidar com contratos complexos, enquanto do outro lado estavam os privados com equipas de especialistas. Um resultado desastroso para os contribuintes portugueses não seria difícil de prever. Nas renegociações dos contratos com as entidades privadas, o Estado sai quase sempre a perder.
ou seja, ainda tira mais dinheiro do bolso dos contribuintes. Políticos contactados pela RTP recusaram conceder uma entrevista sobre o que correu mal com as PPPs. A Ponte Vasco da Gama foi a primeira parceria público-privada em Portugal. O contrato inicial fixava o prazo de 33 anos, mas em julho de 2000 passou para 35. O projeto foi anunciado aos portugueses como sendo a custo zero, mas na sexta renegociação do contrato, a ponte já custava aos contribuintes 700 milhões de euros. Entre 1995 e o ano 2000, o contrato entre o Estado e a Lusoponte foi renegociado 5 vezes, mas a ponte só foi aberta em 1998. Ao todo, o contrato já foi renegociado 9 vezes, sempre com mais custos para os contribuintes. A Ponte Vasco da Gama foi vendida à opinião pública como sendo um investimento privado, na medida em que o Estado não tinha dinheiro para fazer aquela ponte. Ora, o que acontece é que os privados entraram nem com 25% de capital. A preços atualizados, a ponte custa cerca de 900 milhões de euros e os privados entraram apenas com 200 milhões. Usufruíram de fundos europeus dados a fundo perdido, beneficiaram também das portagens da ponte 25 de Abril, que já tinha sido construída umas dezenas de anos antes, e além disso ainda houve um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas ele devidamente avalizado pelo contrato que os privados tinham com o Estado português. Ou seja, no fundo, quem financiou aquela ponte foram os contribuintes portugueses. As 9 renegociações do contrato inicial foram sempre por iniciativa do Estado. O Estado é que quis fazer alterações do contrato, como digo, por razões algumas talvez justificadas, outras não tanto. E fê-las, naturalmente, causando danos na exploração como estava prevista e no investimento como o privado fez. O privado fez um investimento na expectativa de determinadas condições de exploração que estavam contratualizadas. Se o Estado, por sua iniciativa, faz a alteração do contrato, naturalmente tem direito à compensação, desde que, evidentemente, a sua exploração não ficasse prejudicada. O ex-ministro das Obras Públicas e atual presidente não executivo da Lusoponte considera que a concessão, como lhe prefere chamar, foi bastante positiva para o Estado. É um bom negócio para o Estado, eu insisto, porque conseguiu ter uma ponte sem ter que se endividar. Devo dizer que no fim da concessão fica com a ponte, portanto, acaba e é entregue ao Estado. E, na minha opinião, foi um bom negócio e funcionou. A Lusoponte fechou o ano de 2012 com lucros no valor dos 11 milhões de euros. O Sr. Engenheiro era Ministro das Obras Públicas na altura, hoje é o Presidente do Executivo da Lusoponte. Não acha que pode haver uma interpretação por parte dos cidadãos de uma falta de transparência? A história contada assim até podia ter razão, a pergunta, mas a história não é assim. Eu fui Ministro das Obras Públicas e 14 anos depois é que me convidaram para ser Presidente da Lusoponte. Aliás, um convite bastante honroso, porque reconheceram que o trabalho tinha sido sério e bem feito. E naturalmente, com 14 anos de intervalo, não me parece que possa haver qualquer suspeita, nem qualquer entrave. A lei não prevê, se houvesse a lei, com certeza previam, e confesso que será muito difícil alguém justificar que um ex-ministro, 14 anos depois de largar a pasta, tenha limitações quanto aos empregos que aceita. Porque então o que estávamos a dizer era, ou seja, fica desempregado o resto da vida.